Ahá! Bom dia, pessoal. Começando aí mais um episódio Boa do último tarde e boa filme. noite, né? A gente não sabe quando o pessoal tá ouvindo. Ah, não, eles preferem ver de tarde mesmo. Nem é tarde também, De na hora. tarde se deu bom dia, pô. O cara tá falando besteira. Aí já começou errado já o programa. Bem-vindos, pessoal. Estamos no 10º episódio, quem diria, né? Caraca, velho, 10 Décimo episódios. episódio. Que loucura, mano. Que da hora, velho. Tá ficando muito bonito o canal, né? É, a nossa página também do Instagram também tá crescendo bastante. A gente tá postando conteúdo assim exclusivo lá, né? Coisa. Bastante coisa também interativa assim. Então se você quiser participar, ir lá, comentar, né, indicar algum filme, a gente tá super aberto lá, né? A gente tá querendo criar um conteúdo assim que é mais colaborativo, né, e tal, que tenha mais empenho da galera que esteja seguindo. Então vai lá no Instagram lá, o último filme, e deixa a sua curtida lá, segue a gente, que a gente vai estar trazendo coisas diferentes aí pro último filme. E é isso aí, faz tempo que a gente não grava, né? Faz tempo, Pô, a gente faz tempo, a gente gravou. gravou no ano passado, né? Não, pô. Acho que foi não, foi no começo Ah, não, do. não, verdade. Foi no começo do ano, foi no começo do ano. Começo do ano. A gente falou pra caramba, 13 episódios, né? O 9, se fosse juntar o 9 ia ter 3 horas e pouco, velho. O episódio 9. Caramba, hein? Sim, né? Foi legal, a gente ficou bem empolgado falando dos filmes. Nossa, foi bem legal, cara. Nunca achei que eu. E a ideia do canal, né? A gente conseguir conversar, falar livremente de cada filme que a gente viu, às vezes mais profundamente, às vezes não, às vezes só pegar a temática e desenrolar. Sim, pô, é. E a gente tá ficando melhor, assim, eu acho. Acho que não... Eu lembro do primeiro que a gente começou, aí você pergunta assim, e aí, Igor, como é que começa um podcast? Eu falei, ah, cara, sei lá, mano. Só vamos tentar, enfim, O, ir o falando. primeiro é o mais legal, pô. Que isso, pô. Eu acho que o mais legal é sempre o penúltimo. É sempre o. Não o último que a gente fez. É sempre mais legal, eu acho. A gente sempre. Não sei, sempre tem uma coisa melhor, assim, que a gente faz melhor, explica melhor, enfim. E, e bom, o que a gente precisa crescer um pouquinho aí no canal do YouTube, né? Apesar de estar lá com todas as informações e tudo bonitinho. A gente ainda tem pouca visualização, mas no Instagram a gente está crescendo devagarzinho, mas a gente está crescendo. Então você que está ouvindo aí, quiser ajudar a divulgar, quiser conferir esses conteúdos, a gente tem esses conteúdos mais longos no podcast, mas a gente tem os conteúdos mais curtos no Instagram, no IGTV, no próprio canal no YouTube, os vídeos ensaios e tudo mais. Pra vocês verem um pouquinho do trabalho que a gente faz. Sim, e também tem uma questão, assim, de crescimento, querendo ou não, que, assim, o YouTube e o Instagram, querendo ou não, eles são redes sociais, né? E eu acho que como a gente não tá aparecendo, isso talvez gere menos engajamento, né? Acho que a galera talvez até não entenda porque a gente não aparece, é porque a gente não tem equipamento, assim, às vezes pra gravar, né? Eu comprei uma webcam, mas, enfim, talvez futuramente a gente faça, né? A gente apareça tal, né? Mas como a gente só tem a gente só consegue gravar com áudio, né? Então por isso que a gente não aparece tanto, assim, né? Porque eu acho que essa coisa da imagem faz as pessoas. Nossa, não, tem o Igor, tem o João, ele. Legal, eu vou seguir. Então tem uma identificação maior, assim, quando você coloca o rosto e tal. Mas futuramente a gente vai tentar, enfim. Quem sabe, Vai acontecer, vai rolar, vai rolar. quem sabe até gravar um que nem o Flow, tipo, pessoalmente, lá numa. Enfim, são ideias, né? Mas tem que crescer, tem que dar certo, né? Aí, Flow, patrocina a gente. Já pensou? Ah, pô, pelo menos. Seria Quer legal. dizer, o endereço novo a gente não sabe, né? O antigo a gente. Você sabia onde que O era, né? antigo a gente já sabia. Era aqui perto de casa, né? Agora o novo não. Já não sabemos já. Então sabe onde é. Bom, e aí, meu? É, vamos lá, né? Vamos pras Vamos lá, cabeças. velho. Vamos aos filmes aí, pô. Tem que,
tem que ter o tradicional. Qual foi o seu último filme, Igor? Então, o último filme que eu vi foi um filme com um ator que o João gosta. O João, ele é fanboy desse cara aí, né? Hum. O filme que eu vi foi Por um Punhado de Dólares a Mais, eu acho que é esse o nome do filme, né? Ah, Mr. Que é Clint. o Clint Eastwood aí. Ele é um filme do Sérgio Leone, deixa eu ver qual é a data. Porque para esse filme aqui eu nem pensei em nada, nem. Deixa eu ver aqui o ano. É de 1964, esse filme. E esse filme, ele, pelo que eu entendo, assim, né, não sei se é verdade, ele faz parte de uma trilogia do Leone, né? Que é o Por um Punhado de Isso, eu acho que é. Dólares, aí tem esse Por um Punhado de Dólares a Mais, tem outro que é o Três Homens em Conflito, né? Que em inglês é o bom, o mal e o feio, né? The Good, Bad and Ugly. É, a primeira coisa que eu ia falar é de uma coisa meio engraçada que tem nesses três filmes, assim, que é uma coisa muito. Não sei se só eu que acho engraçado, mas é que tem uma coisa de reciclagem de ator e de personagem muito escancarada, assim, que eu acho muito engraçado. Porque, assim, eu vi o não, eu vi o 3 primeiro, né, que é o Três Homens em Conflito, depois eu vi o primeiro, Por um Punhado de Dólares, e agora eu tô vendo o segundo. E meio que eu achava que era uma sequência direta, assim, tipo assim, de história, sabe? É uma continuação, mas não é uma continuação. Os Não, três, não, não. os três personagens que é o Clint não é o. Tipo assim, é o mesmo personagem, é igual, é a mesma coisa, só que não é o mesmo personagem. É outro, é como se fosse um universo, sei lá, é outra coisa, né? Sim, sim. E é engraçado porque assim, no 1 tem um vilão, e no 2 é o mesmo ator e parece que é o mesmo vilão. Eu até, tipo assim, no 2 ele meio que tá preso, né? Esse vilão. Eu falei, caraca, não, ele tá preso porque o Clint prendeu ele, então. Mas aí não é. É outra Não, história. não, é outra coisa, Tanto é que o, é que outra coisa. o, que o Clint, né, ele chega lá, né, tipo assim, pra se disfarçar, e os caras não conhecem ele. Eu falei, pô, não conhece, é outro filme mesmo, né? E aí tem um. Nesse 2 tem um ator que ele também aparece no 3 que ele é o mal no 3, né? E ele interpreta um cara igualzinho, é igual, mas não é o mesmo personagem. Isso é muito esquisito, assim. E o mais curioso é porque, assim, por um punhado de dólares, ele, querendo ou não, ele é. Cara, não vou dizer que é cópia, mas ele é meio que quase o Yojimbo, né? Que é um filme do Akira Kurosawa. E acontece isso também no filme. Nessa série de filmes, né, do Yojimbo, porque tem a continuação, que é o Sanjuro, e o mesmo ator que faz o vilão no Yojimbo interpreta outro vilão no Sanjuro, e você vê, eu olhei aqui e falei, caraca, é o mesmo ator, que coisa esquisita, os caras aproveitou assim, na cara dura, é estranho Só isso. tem uma troca, o caminho, né, a jornada do personagem é a mesma, né, e a configuração dos personagens é a mesma, e até é o mesmo ator, só muda a cultura, né? Muda. Eu achei estranho, eu falei, cara, eu acho que isso deve ser algo comum, assim, em filmes de estúdio de antigamente, eu acho. Eu não sei se isso é verdade, talvez. Porque, assim, filmes, acho que eles iam aproveitando, cara. E acho que, tipo assim, era uma coisa meio que, querendo ou não, industrial mesmo. Tipo assim, vamos gravar esse filme, depois outro filme, vamos gravar vários filmes. É tipo indústria mesmo. Acho que devia rolar isso. Então, o cara já não, você é o vilão, você sempre vai ser o vilão e você vai vir aí e vai interpretar o vilão. Pronto. E é isso, acho que era uma coisa bem. Você é feio, você é o vilão, né? Tipo, É. Eu digo assim, que é uma coisa menos artística, não porque não é artista, é porque, tipo assim, a gente tem esse pensamento de, o artista, porque é obra e tal, mas na verdade é um bagulho meio padeiro, assim, vai fazendo os filmes. E eu acho da hora um pouco isso, assim, essa coisa um pouco industrial do cinema, assim, de. Cara, não é que não dá tanta importância, mas fazer um episódio, um filme como se fosse um episódio, uma coisa mais fechadinha, né? Tipo os filmes de dupla policial que a gente fala, né? De investigação, é uma coisa mais episódica, mais pequena, assim. Eu acho interessante esse filme. Queria que tivesse no Brasil mais isso, mais filmes assim.
Não, e é muito. É, e o que na verdade torna esses filmes de faroeste legais, assim, ele. Como que é? Eu não sei se é uma palavra esquisita, mas descolado Sim. e justamente essa estética é, escancarada, sabe? É provocativo, principalmente do Sergio Leone, que é, tipo, é o mestre desses caras, para fazer justamente esses filmes de faroeste. Mestre nesse sentido de tem um vulgarismo, sabe? É provocativo e tem o zoom que vem, bate no olho, aí vira uma coisa, aí a mão É no meio coldre ali exagerado, assim. da arma tal. É isso, exagerado, essa é a palavra. E é legal, e é por isso que fica maneiro, né? Não é Sim, porque nossa. é exagerado que fica ruim, é o contrário, né? É que nem o Tarantino, querendo ou não, cara. Que, nossa, Sim. é muita referência, assim. Tem, Ele supervaloriza esse ponto, né? tem até uma coisa engraçada, né, que eu vi no Twitter, né, que é sempre assim, eu sou o cara que reclama, mas tô sempre lá vendo as coisas. Aí eu venho aqui pra contar pra vocês, né, que o, que o cara, ele meio que criou uma TERAD, né, não sei se é assim que pronuncia, enfim, que é tipo, ele falando que meio que o filme do Django, né, eu acho que é o filme que não tem um realismo tão grande nas roupas, né, tipo assim, é uma coisa que só quem estuda moda, talvez, sei lá, quem estuda moda e coisa histórica entende, porque eu não sei o que é que faz ser histórico ou não. Né? Aí ele falando, porque o chapéu do cara tem essa coisa de borracha, e essa coisa de borracha não existia na época tal. E o cara falando mal do filme a partir da roupa, falando que não é. Fiel, né? Não é fiel, que é meio que é. Como é que é a palavra? Anacrônico, né? Mas, cara, isso é, querendo ou não, uma coisa meio. Não é essência, mas não é. Ele não tá pretendendo contar uma história real, né? Uma coisa histórica, né? Ele pega esses elementos e ele inventa, enfim. E principalmente com o Tarantino, especificamente, o Tarantino ele faz o filme do Tarantino é uma espécie de colagem, né? Uma colagem muito Sim, interessante, muito bem feita. E assim, ele não tá nem aí se é anacrônico, se é verdadeiro, se é falso, isso que deixa interessante, porque, por exemplo, no próprio Django toca rap. não, cara, várias coisas, Acho que é mano. Kanye West, né? Não sei. Várias coisas. Enfim. Eu achei muito esquisita essa postagem. A galera, não, porque ele faz serviço, porque conta a história errada. Eu falei, puta, olha esses caras, velho. Se ele falasse assim, não, minha intenção é fazer um filme, sabe, historicamente correto, aí ele não meio que não conseguir fazer, beleza, aí você pode criticar, mas não é. É, é óbvio que não é essa a ideia, tá ligado? Eu acho meio. É muito óbvio, assim, né? É, isso que é muito estranho quando você julga uma coisa da proposta, né? É estranho isso. Você pode até criticar e fazer uma análise do desenvolvimento a partir daquela proposta, mas da proposta em si não faz sentido você fazer isso. O filme é isso porque é assim, tem que ser assim, Você entendeu? pode, tipo assim, cara, até comentar, falar, pô, não é tão realístico e tal, as roupas, mas enfim, é só uma informaçãozinha, é só um detalhezinho que eu notei ali. Que, sei lá, querendo ou não, a gente meio que faz isso, né? A gente vai e comenta, mas só comenta, não, não dá uma crítica, né? Fala, não, esse filme é ruim porque fica aproveitando os personagens. Não, isso aí não. Pô, eu acho que é meio escancarado esses caras aproveitando mesmo, assim. Os caras nem Pois mudam a roupa, é. velho. Parece que eles gravou, tipo assim. Não, pior que não sei se isso aconteceu realmente. Tipo, gravou em sequência, sabe? Gravou num tempo muito perto, assim. Mas Não, é. provavelmente eles faziam, né? Porque assim, o pessoal chama de o próprio Sergio Leone, né? Acho que é um italiano. E que eles faziam esses filmes na Itália, né? Então eles ficavam meses e meses, temporadas na Itália filmando esses filmes em sequência. Pegavam um orçamento grande ou um orçamento razoável, que acho que também não era tão grande assim,
E porque foi uma época meio delicada ali do cinema americano também. O cinema americano dos anos 60 sofreu, por mais que tenha filmes maravilhosos, né? Foi um período ali meio de problemas assim financeiros e tal. E aí os caras filmavam não tô falando que é por isso, né, que eles filmavam na Itália, né? Eu não sei exatamente qual que é o fundamento ali do Western Spaghetti, mas é muito isso do, dos caras ficarem um tempão ali na Itália filmando e sair essas obras, né? Não, tem isso um pouco documentado lá no filme do Tarantino, né? No novo filme dele, que é. Que, tipo assim, querendo ou não, o Leonardo DiCaprio no filme ele vira tipo um Clint, tá ligado? Ele vai lá, faz vários filmes, ganha uma grana. E aí ele Isso, volta até exatamente. casado com uma italiana ainda. E que é muito engraçado, né? Nossa, não, esse filme é muito engraçado. Esse filme é. Caraca, velho. Eu vi no cinema, eu fiquei bem impressionado, assim. O do Tarantino, né? Isso, Era Era uma uma vez em vez em Hollywood. Hollywood. É, Eu fui ver no cinema, eu demorei pra caramba pra ver, mas eu fui ver. Nossa. nossa, cara, eu lembro que, tipo assim, pensando um pouco assim no passado do último filme, cara, essa coisa da gente ver um filme e comentar, cara, a gente já fazia isso, mano. Eu Fazia lembro, muito tempo, né? A eu gente lembro quando eu chegava, vi ficava trocando uma ideia, né? quando eu vi o, como é que é o nome do filme do Scorsese? Acho que é o O irlandês, né? irlandês. Aí você perguntou, ei, o que que você acha? Eu falei, ó, tenho três coisas pra falar. E aí nunca falei, nunca falei o que era. Você falou, ah, É verdade, beleza, você nunca falou, né? nunca falei. Cara, será que eu Não. esqueci? Ah, Não lembro o a que que é. única coisa que você falou é que você falou que era um filme triste. Eu me lembro que você tinha falado, é um filme triste. Ah, não, a coisa que eu ia falar é que assim, tanto o filme do Tarantino quanto esse do Scorsese, acho que lançou no mesmo ano, né? Ou não? Acho que sim, né? Não, acho que foi o do Scorsese foi ano. Acho que foi no. Não, mentira, acho que foi no mesmo ano, sim. Porque assim, uma coisa que eu. Porque assim, eu sou fã do Tarantino, sou fã do Scorsese, né? Mas vendo esses filmes eu ficava meio assim, tá, beleza, cara, eu quero que você me apresente algo mais. Não é porque você é Scorsese que eu vou necessariamente gostar do filme. Eu ficava esperando. Eu ficava, tipo assim, meio que questionando o que ele tava fazendo ali no filme, né? Isso foi bem legal, porque querendo ou não, mostra uma evolução assim, né? Você começa vendo. Eu, pelo menos, comecei vendo filmes do Tarantino, Scorsese e tal, e aí você, de tanto ver filmes, você fala, caraca, isso aqui tá um pouco igual a filmes passados, né? Não, beleza, isso aí eu não vou. Se for uma espécie de releitura, ou se você tá fazendo a mesma coisa, eu não quero saber. Você tem que trazer uma coisa nova aí, Scorsese, sabe? É tipo. É como se você Ó, o cara tivesse. cobrando o maluco. Tipo, desafiando. Fala, não, não pode ser isso, tem que ser mais. Tem que. Mas por que não pode ser igual, pô? Não, é porque assim. Ó, vamos ver aqui, vamos tentar conceitualizar um pouco assim. Eu lembro do filme do Tarantino que eu assisti, né? Aí o filme ele tem vários momentos interessantes, vários detalhes que não é tipo assim, não é que necessariamente é mistério, mas é que são coisas que não são tão fechadas e podem ter um significado ali, né? E aí eu falei pra você assim, se a explicação pra essas coisas for simplesmente assim, isso é um filme do Tarantino, isso eu acho que é uma coisa que não serve mais pra mim. Tipo assim, ver um filme, aí tem uma cena, tem Entendi. Acho que eu um entendi, acho que eu acontecimento. entendi. Isso aconteceu porque é filme do Tarantino. Cara, não. Tem que ter uma. Quero ver o que, que ele quer passar, qual é a proposta. Não é assim. É só porque é filme do Tarantino que. Sabe? E assim, Entendi, os entendi. dois filmes têm, sim, tem essa resposta que eu fui perguntando enquanto eu assistia, né? Isso que é legal. Então meio que eles provaram que. Né, provaram que eles são grandes diretores e tal. Mas é interessante isso. Mas você realmente achava que se eles não fizessem um filme bom, aí os caras Não, não tinham que provar pra não, eu você? digo interessante porque é uma evolução de, tipo assim, de critério mesmo, não é. Porque assim, quando eu comecei, talvez eu não tivesse tanto critério, só, nossa, que foda, pá, não sei o quê. E agora eu posso meio que julgar eles, sabe? Meio que não, obviamente, só julgar, mas ter um pensamento mais profundo, assim, de. Entendi. É natural, né? Quanto mais a gente vai vendo e mais a gente vai pensando, mais a gente vai conhecendo
quem faz esses filmes, por que fazem, que temática eles tocam, a gente vai criando uma maturidade, vai entendendo, né? A gente sabe quando o cara, às vezes, está sendo só mais um canastrão, ou quando o cara tá realmente tentando fazer alguma coisa, ou quando o cara só repete, né? Por exemplo, a minha defesa do Nolan é que eu já tinha comentado com você, né? Ele faz várias coisas diferentes, mas ele tem uma coisa muito própria que ele mantém nos filmes dele, que é uma coisa que as pessoas criticam, mas que eu acho que é fundamental, é dele. Se ele parar de fazer aquilo, tipo, não é ele mais, entendeu? Enfim, mas é interessante pensar dessa forma. E acho que acaba sendo o desafio maior pra gente, né? Tipo, quando a gente olha e fala assim, tá bom, o que eu vou ver de novo aqui que eu já não vi, né? Que você estava falando. É porque assim, querendo ou não, você começa a assistir o irlandês, o começo, cara, parece muito o Goodfellas, alguns filmes que ele fez e tal. Aí eu fiquei pensando assim, pô, se for isso, não é o bastante pra mim. Se for só igual lá, mas não é igual, não é igual. Isso é uma coisa que, tipo Não, assim, não tem nada a tem uma ver. galera que fala, ah, não é igual, não é igual, porque assim, tem esse comecinho, né, tem uma coisa desse filme de amizade e tal, de parceria, que é uma coisa que vai acontecendo e você não percebe isso. Porque os três personagens são tipo assim, tipo, aqueles caras que não fala nada. Eles não são não não são muito expressivos, porque eles são, sei lá, uns caras de antigamente, uns caras meio que, como é que é a palavra? Não é mal-humorado, mas é uns caras que não fala, entendeu? Então, vai criando uma amizade muito bonita, né? Só que como eles são tão carrudos assim, tão, sei, tem uma masculinidade que não faz eles se expressarem muito bem, né? Então você fala assim, caraca, como é impressionante surgir essa amizade, mesmo os caras não falando tanto, assim, não se expressando tanto, né? E aí você fica com um peso muito grande com o final do filme, com a decisão, que você fala, caraca, é amigo dele, você fica muito dentro da história, assim. Isso que é E legal. isso é interessante, né? Porque da mesma forma em que a gente entende o quão a amizade e o quão eles são importantes, mesmo eles não tendo, digamos assim, uma, uma postura evidente de carinho ou de amor, assim, de fraternidade entre eles, mas a gente vê isso em outras posturas, surpreende da mesma forma o quanto a gente vê eles sofrendo nesse formato, né? Então, quando eles estão juntos e felizes ali por serem companheiros, a gente vê, mas é uma coisa muito, digamos assim, eles estão não estejam se segurando, né? Mas eles estão naquela postura muito masculina. E é a mesma forma que a gente vê eles sofrendo pelas outras coisas, ainda num formato muito masculino, né? Sim, pô. E tem uma coisa do De Niro que eu gosto, porque assim, quando ele tenta explicar alguma coisa, é engraçado porque ele não consegue, ele fica dando volta. Você vê, tipo assim, ele tem que falar uma coisa, ele fica, não sei o que, pá, não, 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 ele fica, tipo, muito tempo tentando falar aquilo, porque ele não consegue se expressar direito. Eu acho da hora isso. Então, é tipo assim, até quando ele tá velho, ele começa a falar e começa, tipo, ficar confuso e não consegue pôr em palavras, assim, é bem legal essa tentativa dele tentar explicar as coisas. Acho muito. Nossa, sei lá, acho muito bom isso. Só para completar mais esse comentário do irlandês, é, que na nossa página quase não tão secreta assim, mas secreta que a gente tem, o rapaz lá, acho que alguém comentou, a gente tinha colocado alguma coisa do irlandês, e alguém comentou, que você acha que os filmes do Scorsese não são tão fiéis assim à máfia, ou alguma coisa do gênero. E aí eu lembro que eu respondi, né? Falei, mas e daí? Que não é tão igual, ou não é tão fiel, assim, no sentido parece que tá cobrando uma, uma postura de exatidão histórica, como se fosse um documento, como se o filme fosse um documento científico, como se fosse um documento educativo, né? E aí eu falei, e daí, se não é parecido? Acho que a proposta de um filme não é necessariamente essa.
E acho que muito menos e é o que a gente tava falando do Tarantino, né? Quem disse que ele tem que ter uma exatidão histórica? Se ele quiser ser anacrônico e ele tiver ciência, obviamente, do que ele está fazendo, quando é só um equívoco por falta de atenção, por falta de pesquisa, aí tudo bem, mas quando é proposital, por que você vai cobrar exatidão histórica, científica de uma coisa que realmente não tem, né? Parece que você está anulando a proposta, com que é a licença poética, né? E tem uma coisa assim, cara, eu não faço ideia do que é máfia real. Não, as únicas coisas que eu sei é de filme, mano. De filme. E querendo ou não, cara, o irlandês, ele, tipo assim, ele é um filme que é criado em cima de uma coisa que é uma coisa que É um entre aspas. documento quase, né? Não, que entre aspas é um mistério, porque você não sabe. Tipo assim, pelo que eu pesquisei, o Tá. cara real, que é o Frank, ele falou que não, quer dizer, ele nem falou que matou o cara. Então é uma coisa que você não sabe se é aquilo mesmo. É óbvio que vai ter invenção, né? É que nem filme histórico. Tipo assim, você sabe que aquele acontecimento aconteceu, mas não que daquela forma, não tem como, mano. Não tem como. Exatamente. E Mas, pode falar, pode falar. não, continuei, eu até esqueci o que eu ia falar. Continuei. Não, eu ia perguntar, mas só pra voltar ao filme, né? E é curioso também como o personagem, né? Os personagens, eles mais ou menos atuam e lidam da mesma forma, né? Principalmente o personagem do Clint, né? Ah, É o mesmo é o, canastrão, é o cara. mesmo. E pior assim, ele não tem nome. Quer dizer, eu acho pelo menos que ele não tem nome. Ele não tem história. Tipo assim, ele não É tem pistoleiro sem nome, passado. né? Ele não conta a história dele do passado. Ele só é esse cara que. É porque assim, ele é muito igual o Yojimbo, né? Porque assim, o Yojimbo, você pergunta o que ele quer? Ele quer dinheiro? Não, ele não quer dinheiro. O que ele quer? Ele quer andar, assim, ele quer ir por uma cidade, fazer alguma coisa lá e ir pra outra. Ele só quer andar. Ele não quer. Sei lá, fica É um difícil. personagem sem arco, né? Sem É arco. E eu acho difícil. muito foda fazer a É difícil parte entender o disso. que ele quer. Porque ele consegue o dinheiro, mas ele fala. Enfim, parece que ele gosta desse jogo, assim, sabe? Sei lá, de. Não sei, de ir na cidade, enfim. Não dá pra entender muito bem, assim, o que ele quer, né? Mas é bem interessante, né? Bem, querendo ou não, carismático. Por mais que ele só faça aquela cara de bravo dele, mas é legal. E o que eu acho mais interessante da história do Clint no cinema, né? É como de um personagem meio bonachão, né? Que repete, um personagem sem, digamos assim, que você precisa ter muito mais uma postura. É que é uma postura de atuação, é claro, mas que você demonstra poucas emoções, poucas variações, né? O que poderia te levar para algum outro patamar da atuação, ou outro patamar de, enfim. Por exemplo, tem aqueles caras que só fazem filme de ação, né? Você vai olhar para um Clint nessa época, você vai falar, esse cara só faz esse tipo de filme, ele não consegue entregar mais nada do que isso, né? E aí você vê o resto da história dele depois desse temporada, depois do final dos anos 60, 70 e depois dos anos 80, o que é o Clint Eastwood, né? Como diretor, como ator, como tudo. Assim. Ele tem filme de tudo, assim, cara. E eu acho isso legal, assim, como ele se propõe a fazer várias. Mano, eu gosto disso. Ele dirige, ele atua, Nossa, eu gosto faz não demais sei o desse cara. quê. E querendo ou não, tem uma. Sei lá, uma galera pode achar ruim isso. Falar, não, isso aí é o cara que é. É como se ele tivesse, entre aspas, roubando o emprego de alguém. Mas é tipo assim, se não fosse ele, não ia ter o filme. Tem isso, sabe? Sim, com É que nem, por certeza. exemplo, eu vou falar, eu quero fazer um filme que eu sou ator. E eu, mano, faço todo o trampo para que o filme aconteça. Então eu posso ser o ator desse filme porque é eu que tô. Assim, não é alguém que me deu a oportunidade, né? Eu acho que essa carreira do Clint aí é algo que ele realmente construiu, assim, de falar, não, eu quero ser diretor e isso aí. E quero atuar também, é isso. É uma coisa meio de você tem que falar que você quer mesmo e bancar isso. Eu acho isso legal, E assim. fazer, né? E tentar fazer.
Eu me lembro de ler algumas coisas, acho que o Clint não sei se exatamente ele era militar e tal, e ele foi tentando os testes, mas ele também foi justamente por um caminho menos tradicional do teatro, da atuação, da escola de não sei o que, entendeu? O cara que tem uma formação mais comum, e ele foi se tornando justamente enquanto ele estava na indústria, né? Ele foi crescendo na indústria, digamos assim, como alguém que vai aprendendo a fazer e vai entendendo como faz trabalhando, né? E não alguém que se prepara para tal e vai lá e já entrega alguma coisa factível como um ator que já vem de uma formação comum, né? Sim, pô, assim, querendo ou não, cara, ele é. Quer dizer, eu não vou dizer que ele é igual, né, ao personagem lá do Leonardo DiCaprio, né, no coisa, mas é tipo isso, ele meio que no filme, o grande drama do personagem lá do Tarantino é que ele não sabe, tipo assim, não é que ele não sabe atuar, ele não sabe lidar com esse filme diferente, que precisa de uma atuação de certo jeito, assim, acho que o Clint passou por esse caminho, assim, de, tipo assim, beleza, tô fazendo uns filmes aqui que é o cara machão e tal, e aí ele foi meio que tendo o desejo de aprender mais, de, enfim, tentar outras Sim, sim. coisas, outras atuações, porque o cinema mudou, né? O cinema não é da mesma forma, ele sempre vai mudando, né? E a gente vê que ele está tentando, digamos assim, ele tem os conflitos dele com os limites dele, né? E aí vem, e também, acho que pro artista no geral, acho que não só o ator, ou enfim, é uma coisa complicada, né? Você, poxa, você entra no mercado, você entra numa indústria, ou independente se ela é pequena ou grande, você tem que se estabelecer, né? Então, aí fica sempre, eu vou fazer o projeto artístico livre que eu gosto e que eu talvez não tenha projeção e firmeza, digamos assim, estabilidade financeira, ou eu tento fazer um meio termo, eu tento fazer uma estabilidade. O Robert Pattinson é o maior exemplo disso, né? Ele foi para um caminho totalmente, digamos assim, popular para ganhar dinheiro e ele conseguiu fazer o contrário, né? Agora, depois que ele ganhou tanto dinheiro, depois que ele fez os filmes lá e virou um destaque team, fechou um monte de contrato, hoje em dia ele faz o que ele quer, né? Mas essa variação do Sim. artista deve ser também uma dúvida muito complicada, né? Eu sigo por um caminho, né, de tradição aqui, da atuação, do puro, do não sei o que, do belo, do artístico, do apolíneo, ou eu vou aqui no caminho de ganhar dinheiro, me estabelecer no mercado, e enfim, Sim. Eu acho engraçado, assim, complicado. porque eu lembro, assim, da época do Crepúsculo, eu era meio hater, assim, do Crepúsculo, né? Aí eu não. Cara, eu não sei se isso é uma coisa que aconteceu mesmo, mas um dia eu vi, assim, no Face um comentário dele, né, do Robert Pattinson falando assim, não, um dia eu ainda vou ganhar o Oscar. Aí eu lembro que eu compartilhei e falei, não, nunca vai ganhar, nunca muito ruim e tal. Aí agora, cara, ele pode ganhar por alguma Ele pode atuação. ganhar muito fácil, virou não, ele provavelmente ele era, já tava criando É, ele é um bom ator de formação, né, mas a e é gente viu o engraçado, outro porque, tipo lado assim, eu dele. falei, não, nunca. Tem até um meme disso, né? Um meme que é tipo, o cara fala, nunca vai fazer isso. E aí ele faz, e aí o cara cospe água. Não sei se você já viu esse Já, acho que meme já, já. É já. tipo, mano, é bizarro isso, velho. Na real, todo mundo, querendo ou não, mas todo mundo, sei lá, meteu o pau no cara e agora ele tá falando. É, a Ele gente tá acaba fazendo. desconfiando um pouco, né, quando a gente. Eu acho que isso em qualquer lugar, né? A gente que não tá no mercado e a gente que é só, digamos assim, espectador, a gente tem limitações de como ver o universo, né, do artista, né? Então deve ser um conflito muito grande para o artista, né? Se ver entre eu ganho dinheiro ou eu faço o que eu amo, o que eu quero e não me estabeleço e não sei o dia de amanhã, né? E deve ser sempre esses conflitos e bem delicados, né? Sim. Caramba, rendeu bastante aí esse assunto aí por um punhado de dólares a mais, né? A gente falou de vários filmes, né, por conta disso.
Sim, pô, acho que eu já vou passar a bola pra você aí, né, João? Fazer a perguntinha aí sagrada aí. E aí, João? Eita! E aí, João? Qual foi o último filme que você assistiu? Ahá! É, Bom, então, o último filme que eu assisti foi um filme do ano passado, de 2020. Acho que 2020 ou 2019. Bom, pelo menos foi lançado nos cinemas no ano passado, né? Ainda nesse tempinho de pandemia, quando reabriram os cinemas e tal. Eu já tinha visto algumas campanhas, né, anunciando o filme, e ele participou de vários festivais, ganhou premiações em vários festivais. Era um filme que eu queria ter visto no cinema, eu até tentei, mas não deu muito certo. Que é A Febre. Ah, É um filme você brasileiro. tinha comentado em alguns momentos assim, ah, vai estrear. Aí eu meio falei, ah, beleza. No meio que não dei tanta importância. Mas você comentou assim. Então, e o que é interessante, e aí para os ouvintes, se tiver algum, Tempo, tem. o filme lançou na Netflix, se eu não me engano, essa semana. Então é um filme que está acessível aí, e é um filme muito interessante. Oh, pô, É legal. um, Legal, não sabia, é um, não fi- um sabia filme, disso. é um filme dirigido pela Maia Darim, é uma brasileira que fez uma formação em cinema muito, parece bem acadêmica, assim, fora do país. Cara, é uma história bem interessante, assim, me fez lembrar e pensar em várias coisas que eu queria comentar, mas não sei se eu vou lembrar de todas. Mas, assim, é um filme que se passa no Amazonas, né, na cidade de Manaus. A gente tem como personagem principal o Justino, né? O Justino é um vigilante de um porto, um porto de container, né, de cargas, e ele é de origem indígena, né? Acho que ele é de origem dessana, né? O povo indígena é dessana. E ele mora com a filha dele é técnica em enfermagem, ela trabalha num posto na cidade. E, enfim, o Justino, aparentemente, ele saiu há muitos anos já da tribo dele, e foi viver em Manaus, né, numa cidade na capital, e, enfim, já fez várias coisas e tudo mais. E hoje ele trabalha nessa zona portuária. O que acontece é o seguinte: a gente vai entendendo que a história do Justino é, ele, como eu disse, ele mora com a filha dele é técnica de enfermagem, e uma coisa que acontece é que a filha dele passa na federal, na Universidade de Brasília, né? Acho que é uma federal ou estadual, enfim, ela passa uma das melhores faculdades do Brasil para fazer medicina, né? Ela consegue passar para fazer medicina. Ela também, obviamente, é de origem indígena, e moram só os dois. O filho dele mora em Manaus, mas mora em outro lugar, mora com um amigo, enfim. E a questão que a gente vai vendo no filme, e que vai passando, eu não vou falar o filme inteiro, até porque, né, obviamente, não é objetivo, e é interessante que a gente. Até porque é um filme que acabou de sair na Netflix, então tá bem mais acessível, né, para quem tem aí a rede de streaming. O, o Justino passa ali os dias dele, a gente vê uma repetição bem proletariada, sabe? Da rotina dele, né? De se trocar, de ser vigilante, de pôr a roupa dele, ficar andando ali pelo porto, sair, voltar para casa, pegar um ônibus, pegar outro, descer no meio da periferia ali de Manaus, atravessar, entrar para casa dele, fazer comida, ou a filha dele já está em casa, já fez comida, tal, não sei o que. Eles têm uma relação muito boa, mas é tudo muito. E o que é interessante de perceber e ver nesse filme, né? A gente vê que assim, na casa deles, eles só falam em, se eu não me engano, tucano, que seria a língua, né? E
eles só conversam em tucano, não conversam em português. Fora dali, ambos falam em português normalmente. E o Justino é um homem muito simples, e depois que ele recebe essa notícia que a filha dele passou na universidade, ele fica contente, mas tudo pro Justino, e acho que tudo um pouco para eles, assim, é um pouco mais contido, sabe? Não que eles não tenham emoções, pelo contrário, e é isso que é interessante de ver no filme. O, o, a gente, principalmente, que está aqui no Sudoeste, em São Paulo, a gente que conhece os termos, informações, a gente que vê uma variação e uma variedade de pessoas que estão muito mais próximas, né? A vida dos brancos mais intensa no Brasil é em São Paulo, provavelmente, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, e ali que já é uma vida um pouco mais calma, mas não deixa de ser industrial, de ser numa cidade, de ser numa capital, vem com a... Deixa eu só fechar a janela aqui. Nossa, tá cheio de libélula aqui fora. Não sei porquê. Tá cheio de libélula, porque tem uma árvore que fica bem em frente aqui à minha janela, e a copa dela, né, fica bem na frente da minha janela. Tá cheio de libélula voando pra lá pra cá, fiquei com receio de que entrasse. Enfim, e aí a gente vê que assim, eles estão imersos numa vida dos brancos, né? Tanto ele quanto a filha dele. E uma coisa que a gente descobre que acontece é que a mulher do Justino faleceu há algum tempo. Então ele fica feliz que ele fica contente, fala: pô, filha, isso é importante para você, vai. E ela também, a própria... nossa, eu esqueci o nome do personagem dela agora, acho que não sei se é Vanessa Rosa, não me lembro o nome da filha dele nesse momento. De qualquer forma, ele fica feliz por ela fica ok, tipo, que bom, passei, tá, a oportunidade para mim, vou para lá. E a gente começa a ver um processo que a gente já vai acompanhando a rotina dele, a gente vai entendendo a solidão do Justino, entendeu? E desse afastamento, dele não estar mais com os povos deles, mas para ele já não sei se ainda faz sentido ele voltar ou não. E aí ele percebe que de fato ele vai ficar sozinho, né? Ele já não tem a esposa dele, e ele não tem a filha dele vai se despedir, ele vai ficar sozinho. E uma coisa que começa a acontecer com ele é que ele começa a ficar mexido, e a gente vai vendo essa forma que talvez nos nossos termos a gente poderia ver como uma espécie de um caminho para a depressão, um caminho do tédio, um caminho de solidão excessiva, sabe? Só que isso... Sim. É visto, a gente vê de outra forma, porque é uma outra realidade, é uma outra cultura. Então, assim, o Justino é um estrangeiro aonde ele tá, né? Porque ele é o índio, ele é chamado de índio, né? Pelos colegas de trabalho e tudo mais. E ele é um estrangeiro que tá ali, que ao mesmo tempo, a gente sabe, né? O Brasil foi feito em cima de uma colonização que a gente sabe que na verdade foi um genocídio, né, da população indígena. Então ele é um estrangeiro na terra dele, e ao mesmo tempo a gente tem também uma outra realidade, que é uma realidade que a gente vê do norte do Brasil, né, que é um outro, digamos assim, é um Brasil que a gente está longe, sabe? Que os paulistas, nós que somos paulistas, estamos longe. Então, tem vários elementos interessantes no filme, sabe? A forma como o Justino vai lidando com a solidão dele, quando ele percebe que ele vai ficar sozinho, quando o irmão dele, a esposa do irmão dele, o filho dele aparecem para tentar reanimá-lo, e aí acontece uma coisa que ele é acometido por uma febre, né? Ele é acometido por uma febre que vai e vem. Não acontece mais nada além da febre. É só ele soa demais, ele fica muito quente.
e é uma febre que ele vai para o hospital, faz exame e não dá nada. Os caras não conseguem diagnosticar o que é essa febre. E aí tem uma história de algum espécie de lobo ou matilha de cães ou alguma coisa assim que está atacando os bichos ali na região, em Manaus, na região periférica ali, na região, digamos assim, metropolitana, que está entrando ali nas terras, nas fazendas e pegando. Chega um vigilante, que é um outro vigilante para trocar de turno com ele, né? Ele trabalha de dia e o vigilante trabalha de noite, né? É um vigilante novo. Esse cara trabalhava na fazenda e a gente vê que esse cara tem uma outra postura, é uma outra pessoa, tipo, ele tem aquela postura do fazendeiro, né? Que geralmente é o inimigo do índio, né? E eles não se dão mal, mas eles se encontram muito pouco, né? Só nessa hora o Justino tá indo embora, ele vai se trocar e ele encontra o vigilante entrando. E aí eles vão conversando e aí a gente vê uma espécie... É tudo muito sutil, sabe, no filme? Porque não tem nenhum vilão, não tem nada nesse filme. Não é disso, né? Nesse tipo de jornada, né? De antagonismos. Mas é uma jornada é quase como a gente estivesse entrando na casa de alguém e vendo como é a vida dela, né? E a gente vai passando os dias em que a filha dele está se preparando para ir, tem o vigilante comenta umas coisas meio, porque que ele fala, o Justino fala, eu não gosto de mexer, ele anda com arma, né, eu não gosto de andar com arma, ele falou, não, lá a gente sempre andava, porque tinha os índios, porque não sei o que, tá, mas você já é meio civilizado, assim, né? E então, ou seja, tem essa tensão e esse questionamento até onde o Justino ficou branco, sabe? Ou se ele é ainda, ou se ele já se percebeu como um branco ou não. Mas eles estão imersos numa cultura já ali. E aí, em vários momentos, quando o irmão dele, eles estão falando da tribo dele, ele rememora, ele vai vivendo aquilo muito bem, ele tem saudades, mas para ele, não vou voltar, não sou maluco de voltar, já tô aqui e não sei o que. Aí ele recebe uma advertência no trabalho porque ele dorme, e aí a moça começa a falar, mas e a sua tribo, você tá com saudade, ou coisa assim. Eu não lembro se é exatamente ela que fala isso, mas enfim. Ou seja, isso vai surgindo alguns conflitos, e que também a gente vê de forma muito sutil isso acontecer no Justino, sabe? Tanto o processo dele de ficar feliz, quanto o processo dele de ficar triste. Ou o processo dele de sentir tédio, né? É muito contido. E não é contido porque não é... isso que é interessante, né? A gente fala, a pessoa é muito contida porque ela é mal desenvolvida, né? Ela não soube trabalhar com os traumas dela, isso, coisas assim, né? Não, mas não é exatamente isso. Você entende? É tipo assim, aquele seu avô meio que, sofreu na vida e, sei lá, não consegue falar muito, não quer pensar, tipo isso? Não quer relembrar? Não é nem esse ponto que eu quero chegar. Acho que tem um pouco disso, sim, também, mas parece ser uma característica da origem, entendeu? Uma característica do povo de ser assim. E isso que é interessante, né? É como se a gente visse uma febre que é uma febre dos brancos ou um problema dos brancos começar a atingir ele, uma espécie de angústia. A gente vê ele entrando num processo de angústia, que é uma angústia que pra gente, a gente vai diagnosticar assim, assado, mas com eles é difícil a gente falar, é isso, ele tá entrando num processo de depressão, ele tá entrando num processo de tal, porque a gente tem um afastamento e um limite de cultura, entendeu? Qualquer coisa que a gente fale, a gente pode estar sendo bem equivocado. Acho que essa minha própria... Por isso que é interessante, né? A gente vê uma cultura que é totalmente diferente, imersa numa outra cultura que é totalmente diferente,
que já está distante da nossa. E que a gente fala assim, cara, isso aqui é o Brasil. E ao mesmo tempo, cara, eu não conheço exatamente esse Brasil. Eu não sabia que esse Brasil existia. E que muitos brasileiros não devem conhecer, obviamente. Principalmente a gente aqui, né? Ou seja, entender o conflito indígena, entender o conflito entre os próprios indígenas, entender o conflito deles com os brancos. A moça do RH uma hora falou assim, ele já tem lá, sei lá, quase 50 anos, 40 e poucos anos, o Justino. E ela falou, mas você não contribuiu nada na sua vida, ou seja, você vai ter que trabalhar mais 30 anos, porque você não tem carteira assinada praticamente. Daí ele fala, não, mas eu trabalho desde criança. E, sabe, tem todos esses pontos, e o que eu falei que eu queria trazer, que eu acho interessante, porque você sabe, eu sou de origem indígena, e eu sou do Mato Grosso do Sul, tal, é outro povo, é outra cultura também. Mas eu lembro, mas eu mesmo, né, também foi interessante para me questionar, né? Eu sou totalmente um homem branco, 100% homem branco. Só o pessoal entender, acho que eles entenderam, né, o que você quer dizer com homem branco, né? Senão daqui a pouco o pessoal vai... No sentido de, tipo assim, no sentido meio que dizer que homem branco é a pessoa que é ocidental, que tá na cidade. Exatamente. Eu sou totalmente imerso numa cultura ocidental, né? Eu saí da minha cidade lá no Mato Grosso do Sul e vim pra cá com 2 anos de idade. Eu cresci aqui. Mas sempre que eu voltava, sempre que eu converso com a minha família, sempre que eu ouço as coisas, histórias que a minha mãe contava, porque ela é de uma origem e a família do meu pai tem outra parte ali que é de uma outra origem indígena. E dos paraguaios, enfim, também. Então, ou seja, tinha uma espécie de, eu lembro que meu avô brincava muito comigo, falando assim, você é meio bugrinho, né, bugre tem cara de bravo, que não sei o que, bugre não faz isso. Aí sempre tinha as histórias da família, porque índio faz isso e não faz isso. Índio nossa, que assim, interessante. Uma coisa meio entendeu? Familiar, assim, que... Nossa, legal isso, não sabia não. É exatamente isso que é curioso, né? E aí eu lembro que vinha muito essas histórias que, ao mesmo tempo, quando eu bato com a do Justino, e que também, como eu falei, são diferentes culturas, mas, por exemplo, quando a gente olha para a Ásia, um japonês, um coreano e um chinês são totalmente diferentes um do outro, a cultura e tudo mais. Só que, no entanto, a gente sabe que tem umas semelhanças que não é só uma semelhança étnica, né? Tem pontos culturais muito próximos também, né? Então, dos indígenas, naturalmente, é muito próximo nisso e naquilo, né? Apesar de eles serem diferentes entre, a gente tem mais de 200 tribos indígenas no Brasil, povos indígenas no Brasil. Muito. E assim, mais de 200 línguas e tal. Porque, assim, geralmente a galera, ela pensa, tipo assim, era uma coisa que eu até tava conversando com meu pai, né? Que ele falou assim, não, porque o povo indígena, eles eram meio pacíficos, né? Mas, assim, depende de qual, porque tinha muito, era muito, e, tipo assim, cada uma era uma diferente da outra, às vezes não tinha nada a ver, assim, culturalmente. É que nem aqui é o Brasil, aí tem a Argentina, aí tem o... Era muito diferente, então não é um índio, tipo assim, até a palavra índio é meio... né, querendo ou não, complicado, porque não... Porque essa palavra, tipo assim, que unificou é uma palavra, na verdade é uma palavra errada, né? Dizem que os portugueses estavam chegando no Brasil, né, olharam e acharam que estavam na Índia, né? Sim, e assim, eu já até ouvi um comentário engraçado, pode falar, perdão. Esse nome, assim, né, tipo assim, que a gente usa para meio que massificar esse grupo, não... Cara, ele é algo inventado, é que nem falar assim, cultura africana, é assim, poxa, tem muitos países, tem muitas coisas na África, não tem como eu falar isso. É que nem falar também, assim, cultura europeia no sentido como geral, assim, não, cultura europeia, assim, cara, é diferente, tem um monte de países na Europa. Hoje eu acho que é um pouco mais homogêneo, mas acho que antes era muito mais plural, assim, tinha muita vila pequena, países menores e tal, e é meio difícil. A gente sabe que tem uma espécie de unidade, né? Quando a gente pensa nos continentes, quando a gente pensa
tem uma certa unidade ou por uma questão social, ou por uma, tem suas semelhanças, né? Mas elas, dentro delas, elas são muito diferentes entre si, né? Nós brasileiros somos muito diferentes entre si, que não estou falando a gente está vendo, a gente está falando de Manaus, na periferia de Manaus, onde contém povos indígenas, ou seja, é um Brasil muito diferente do que a gente vê aqui, né, no Sudeste, né, então, enfim, e essas questões também me fizeram me questionar, me pensar, assim, em que lugares, aquelas coisas que eu já te contei de forma pessoal, né, Passado, o que ainda. O que tem de traço indígena em mim, sabe? Culturalmente ou geneticamente, o que tem, né? E acho que também, acho que não de forma ampliada, e também eu estou fazendo. Não estou fazendo crítica, não estou fazendo análise nem nada, um comentário livre mesmo, em que a gente vê essas questões invadirem o processo do Justino, né? E ao mesmo tempo, para que essa que é a questão, né? É muito difícil você dar qualquer diagnóstico porque eles têm uma cultura, uma técnica, uma sabedoria só deles e que eles também tratam sobre só essa sabedoria, né? E essas coisas vão conflitando no filme de forma muito inteligente, sabe? O filme também ele é muito bem feito, ele é muito sutil para criar os momentos, as tensões, a espécie em que, ao momento em que parte para uma coisa quase espiritual, para um momento que parte para uma coisa mais cultural, um momento que parte para uma coisa mais capital, de capitalismo, né, da questão da zona portuária e tal. É muito bem construído, assim, é muito bem filmado também, é muito interessante, cara. Cara, se você comentando aí sobre essa questão psicológica, assim, né, de tipo assim, não é, dá a entender que é uma coisa meio quase depressão, assim, me fez lembrar de um vídeo, assim, do Dunker, né, que ele, acho que a pergunta era a pergunta se o xamã fazia análise, tipo assim, não sei se é esse o nome, mas tipo assim, na aldeia geralmente tem um cara que ele é uma espécie de líder espiritual, né? Aí a pergunta é se ele fazia análise ao ouvir os questionamentos dos indígenas e tal, né? E aí é interessante isso porque, querendo ou não, essas coisas de questões psicológicas, o nome que a gente pode dar pode ser diferente, mas é uma coisa que aparece, sabe, em todas as culturas, né? Essa coisa de você, esse entristecimento, né? Mas aí recebe outro nome que, quando a gente fala, não, é depressão, a gente não consegue talvez entender direito partindo da perspectiva da pessoa. E tudo, né? E acho que quando o filme também fala muito de saudades de casa mesmo, né? Poxa, se eu ou você ou qualquer um tá num lugar muito diferente, que não é a sua origem, e por mais que sua própria origem tenha conflitos, você sabe que aquele entorno te entende, né? Você morar, sei lá, a gente sair daqui e morar na Eslovênia, a gente vai sentir saudade de casa, entendeu? Do entorno, das pessoas que estavam em volta, daqueles costumes, daquilo que te fez, te formou, né? No caso. E acho que é um pouco disso, né, no que acontece. Mas aí é um pouco para além, né, porque você não está saindo de um mundo, digamos assim, ocidental para outro mundo ocidental. Você está saindo de um mundo totalmente de uma outra origem para uma origem totalmente diferente da sua, né, que às vezes quer invalidar a sua, né. Esse negócio aí de, nossa, se mudar de estado, cara, é uma coisa que era muito comum antigamente, né? Hoje em dia não sei se é porque também eu tô em São Paulo, né? Acho que é meio, a galera vem pra cá, né, geralmente, mas essa coisa de mudar de estado deve ser muito ruim, cara. Deve ser muito traumático, querendo ou não. Você tava comentando aí, né, esse comecinho desse personagem que tá em outro estado, tá em outra cultura. Eu lembrei do filme que eu vi, que é brasileiro também, né? Que é o... como é que é o nome do filme agora?
Acho que é Casa das Antiguidades, eu acho. Sim, sim. Pelo que você comentou, né, o filme Você ele viu toma na um caminho mostra, né? diferente. A Casa das Antiguidades, ela chega um momento que ela fica bem lúdica, assim, bem abstrata, bem, eu posso falar, um pouco meio surrealista, assim, né? Mas o começo é exatamente isso. É o cara trabalhando assim, no emprego dele, um emprego que é, acho que ele trabalha numa máquina de leite. Eu não, não entendi muito bem, mas é um trabalho, ele querendo não, um trabalho de não muito que possui tanta formação, né? E aí ele tá nesse lugar que ele tá meio que ele tá sendo oprimido pelo ambiente, mas não diretamente. É tipo assim, aquela rotina, né, que ele vai lá, trabalha, vai para casa, faz isso, e aquilo vai criando uma atmosfera meio que opressora assim, no personagem, mesmo ninguém chegando, pelo menos no começo do filme, né, chegando diretamente e fazendo algo para ele assim, né? Mas você percebe que vai criando uma tensão assim, né? E como ele tá no sul, né, ele é, acho, um dos únicos negros que tem lá no filme, né? Então tem uma coisa meio tipo assim, cara, você é o único negro que tem aqui, todo mundo é branco. Acho que deve ter isso nesse filme, né? Tipo, ó, você é o único índio que tem aqui, o único indígena que tem aqui. Isso causa uma certa solidão, né, no personagem. E assim, de certa forma sim, né? Porque no momento em que a gente vê o, o inserido nesse ambiente, a gente vê as pessoas que vão lidando com ele, elas realmente são brancos, ou enfim, com a própria filha dele, as pessoas que lidam com a filha dele também, ele no hospital e tudo mais, né? Mas Manaus é um lugar que, Manaus e outras cidades da Amazônia, é um lugar que concentra um pouco mais de, de povos indígenas, enfim, tal. Então, assim, não se torna uma estranheza o que geraria, digamos assim, um preconceito desses mais evidentes, como acontece em outros lugares do Brasil, ou em outros tempos aconteciam, né? Mas sim, é que nem você falou, é uma questão de afastamento, né? Você tá num lugar que só você é pertencente daquele grupo, né, social, você vai sentir, vai ter uma espécie de solidão se você não tiver um acolhimento, enfim, é difícil, né? Sim, por isso que, tipo assim, tem gente que fala assim, nossa, eu queria muito morar nos Estados Unidos, não sei o que. Cara, eu tenho pavor disso, assim, sabe? De, tipo, principalmente nos Estados Unidos, mano. Acho que se eu tivesse a oportunidade de morar, a não ser que fosse pra fazer filme, mano, mas assim, se não for isso, eu acho que eu não moraria, cara. Acho que acho que ia ser muito ruim, mano, a experiência, saca? Porque porque eu penso assim, eu não penso, nossa, o quanto a vida pode ser boa. Eu penso assim, como esse país ou esse estado trata pessoas pobres ou pessoas como eu. E quando você faz esse pensamento, você fala, opa, esse cara não vai tratar você bem lá. Então existe meio que uma fantasia das pessoas, pô, não, vou sair do Brasil e vou, sabe, nossa, vou ter uma vida maravilhosa em outro lugar e esquece, né, esse processo assim de adaptação que é muito difícil. É aquela mesma história da cidadania, né? Ah, não, eu tenho cidadania italiana. Porque não sei o quê. Minha família é da Itália e diz com orgulho, né? Mas esquece por que veio pro Brasil, né? Por Mano, que a família italiana veio pro Brasil, né? esses negócios aí é tipo assim, já entrando nesses assuntos aí, né? É porque também a internet, o pessoal da internet, eles geralmente são meio idiotas, assim, né? Mas um dia eu tava mexendo nas redes sociais, né? E o pessoal tava comentando coisa do sul, assim, né? Aí uma moça. E aí chega vários comentários, cara, que são muito. Eu não sei dizer se são xenofóbicos, se são racistas, porque assim, existe um discurso que é tipo assim, aqui é melhor porque aqui é colônia de italiano e alemão. Eu acho isso esquisito, véio, falar isso. É que tipo assim, tá, o resto do Brasil não é tão bom aqui porque os colonizadores não foram esses grupos que são melhores, né? Eu acho muito esquisito, assim, esses Não, comentários, velho. não, acho que de certa forma é um ponto xenofóbico, sim. Acho que não tem. E eu acho muito Talvez. esquisito certas pessoas que têm essa coisa de, tipo assim, de uma espécie de
de orgulho por causa da nacionalidade. Eu não consigo entender isso, cara. Eu tenho. Eu não consigo falar assim, essa... eu sou de São Paulo. Eu não consigo, porque, tipo assim, São Paulo, as pessoas de São Paulo, quer dizer, não sei se é porque talvez seja muito plural São Paulo também, não sei. Mas não tem como eu falar assim, paulista é assim. Tipo, beleza, tem como eu talvez criar estereótipo, mas são pessoas muito diferentes, né? Tem pessoa que fala assim, não, o pessoal do norte, eles é mais agitado. Eu não consigo falar isso de ninguém ou de mim. Tipo, não consigo falar, não, porque eu sou do Morro Doce, aqui é assim e tal. É uma coisa que chega a ser até de signo, né? Assim, sabe porque eu tenho esse comportamento que é ruim? É porque eu sou de tal lugar. Tipo, sabe? Sabe porque eu sou assim? Porque eu sou signo tal. E é esquisito isso, velho. Não, é totalmente estranho você ter uma postura dessa, né? E é curioso ao mesmo tempo. E, como eu já disse, a gente está num lugar que é um lugar muito grande, que é o Brasil, e que concentra uma espécie na verdade, concentra uma diversidade assim gigantesca entre pessoas, entre posturas, entre pensamentos, etnias, uma série de coisas. Esse negócio do orgulho, essas coisas, é sempre, digamos assim, questionável. Assim, cara, que nem também tem uma galera que fala, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Cara, eu não consigo ver como isso me afeta, como ser brasileiro vai mudar alguma coisa nas minhas. Tipo assim, muda culturalmente, mas é tipo assim, uma coisa determinante, sabe? Porque eu sou brasileiro, então não vou conseguir tal coisa. Cara, é você que vai fazer, não é a nacionalidade que vai fazer uma mágica e vai, né? Não, obviamente, tem certas coisas que a gente sabe que da origem daquele lugar que ela vai te dificultar, né? Mas uma questão é você generalizar absolutamente tudo, né? Enfim, e por esse generalismo você acaba, digamos assim, se limitando, né? Não que só o outro te limite, mas você se limitar. Isso é um processo bem, bem complicado também. E assim, indo um pouco além mais disso, cara, eu não consigo entender uma coisa do tipo assim, que as pessoas têm, principalmente no Brasil, que é o que? Assim, americano é supostamente melhor. Tipo assim, a pessoa americana é melhor. Eu não consigo me achar melhor ou pior do que qualquer pessoa de qualquer país, assim. Eu não consigo, não sei porquê. Sabe? Por exemplo, se vem alguém, sei lá, um americano aqui, eu não consigo ter essa coisa de eu vou tratar ele melhor, isso. Pra mim é uma pessoa igual eu não consigo entender essas pessoas que têm esse comportamento. A gente pode falar da questão de comportamento, com questão de um comportamento ali mais, enfim, cultural e tudo mais. Agora, é uma diferença, né? Não é uma... Qual que é a medida para você dizer que é melhor ou que é pior, né? É um absurdo isso. E o pior é que assim, eu não consigo entender mesmo, não é nem questão de tipo assim, eu quero ser bonzinho. Eu não consigo, mas sei lá, é uma coisa que não entra na minha cabeça, assim. Eu não consigo ver a lógica disso. Entendi. Que bom, né? E... Isso é bem... Uma coisa que é... Só voltando ali da questão do filme, e que eu acho muito, muito curioso e ainda vinculando um pouco com esse assunto, é a questão enfim, desse regionalismo estranho e que às vezes as pessoas não entendem ou não conhecem. Por exemplo, eu como sou de origem indígena, muita gente chega pra mim e fala assim, da onde você é? Você é de que... o que? Boliviano, chileno, coreano? O que é? Aí eu falo, dependendo da pessoa, eu falo, eu sou mais brasileiro que você. Mas é muito curioso isso, assim, né? Confesso pra você que me incomoda muito, assim, quando eu ouço esses comentários. Não porque eu acho xenofóbico, mas me incomoda... porque é bobo, é meio... eu acho meio, enfim... Porque assim, cara, invasivo, sei lá. Assim,
não vou dizer que eu sou uma pessoa que, eu tenho olhos puxados e tal, mas quando eu era mais novo, eu acho que eu tinha mais. E acho que tinha esse comentário que eu ficava meio, como assim, cara? Tem nada a ver, mano. Eu ficava sem entender, não, Tipo, porque não, você é cara, eu sou japonês. daqui. Tipo assim, não, você é japonês? Eu falei, não, mas tem alguém japonês? Não, não tem não, cara, não sei. Sei lá, bizarro. E eu acho, eu acho curioso, porque assim, às vezes a pessoa tá conversando comigo, ela já me conhece há algum tempo e tudo mais, e, pô, ela sabe que eu não tenho sotaque, que eu não tenho, digo, uma pessoa, às vezes, da minha cidade, daqui de São Paulo, ou enfim, que eu converso, que eu ajo, e a pessoa sabe que eu não tenho sotaque, eu não tenho, digamos, nada que ela poderia perguntar, assim, nossa, você fala de uma forma diferente, você age de uma forma diferente, em que ela, de fato, notaria uma diferença em que ela poderia questionar o que seria totalmente normal, né? Agora, quando eu acho curioso justamente porque é um tratamento muito igual, às vezes eu sou muito parecido com uma pessoa e a pessoa ainda assim pergunta como se fosse uma coisa assim, uau! E, enfim, eu também sei que não é por mal, nem É nada, porque mas assim, cara, eu acho que existem certas pessoas que vivem em grupos sociais muito, não é separados, mas muito restritos, assim. Então, limitado. quando eles encontram alguém que é diferente, que não é diferente, porque, tipo assim, quando eu vi você, cara, eu nunca pensei em nada disso. Tipo, eu não consigo olhar alguém e falar, nossa, essa pessoa, será que ela é, mexicana, não sei o que. Pra mim não faz sentido isso, porque a minha volta tem pessoas muito diferentes, tipo assim, etnicamente. Então acho que tem pessoas que, Exato. tipo assim, tem galera que fala, nossa, eu nunca tive um amigo negro. Eu acho esquisito. Fala, caraca, mano, você mora onde? Como é que você. Porque na Exatamente. onde eu moro, mano, minha família só tem. Então eu não consigo entender pessoas que ficam, nossa, a sua pele é assim, você tem tal característica, seu cabelo, eu não consigo entender. Acho que a pessoa que vive Exatamente, muito exatamente. isolado em um, sei lá, um grupo, assim, eu acho muito. Sei lá, não faz sentido pra mim muito isso. Eu concordo super com você, porque eu passo bastante, eu já passei bastante por essas questões de, não, Caraca, porque tal pessoa é sério, assim, mano? não. Oi? Nossa, é uma coisa que eu não sabia, assim, eu não. Mas que chato então, caraca. Não, porque é assim, porque eu nunca vi, porque eu não sei o que, como que é, e eu falo, mas, ué, mesmo quando eu era pequeno, né, por exemplo, eu demorei para entender esse negócio também até de racismo, essas outras coisas, porque na minha cabeça não fazia sentido, porque eu via aquelas pessoas sempre, sabe? Enfim, pelos lugares que eu convivia, pelas pessoas com quem eu lidava e tudo mais, eu ficava meio. Eu não entendia, né? Esses questionamentos que nem você falou, mas eu nunca vi, eu nunca convivi, eu nunca tive. Enfim, Cara, curioso. é engraçado porque assim, no Brasil ainda é pouco, né? Imagina você, sei lá, você tá em outro país assim que não é necessariamente latino, deve ser ruim, os caras Não, devem encher o aí você tem saco. que ir preparado, né? Você tem que ir preparado já. Nossa, deve ser muito, tipo assim, eu vou, sei lá, morar na França. Puta, os caras vão perguntar, velho. Tem até uma piada meio, cara, não sei se é besta, né? Do Família da Pesada, né? Que eles chegam na França e eles falam, caramba, não. Tem poucos negros aqui, né? Mas os que tem aqui são bem escuros, né? Tipo assim, ele tem tanta pessoas ali que são de uma. Como é que é a palavra? Que são hegemonicamente de uma etnia que meio que destaca demais, né? Cria-se meio sei lá, uma espécie de holofote, assim, né? Deve ser muito desconfortável, assim. Acho que no Brasil, por mais que tenha coisa disso, é mais. Tem muita gente diferente, acho, no Brasil. Sim, sim, sim. Entendi agora o que você quis dizer, né? Quando você tem um grupo maior e que é mais evidente, né? Que aqui a gente tem uma variação muito grande, né? Sim, pô. Mas, cara, eu gostei dos seus comentários aí do filme A Febre. Legal que tá na Netflix, que aí tem como mais pessoas conseguir assistir.
E aí, então, Não, é interessante, interessantíssimo esse filme. Só pra comentar uma coisinha pra fechar, duas coisinhas pra fechar. Pô, eu tô vendo alguns filmes saindo, né, justamente falando muito dessa região é, da Amazônia e tudo mais, e são filmes que me lembram um movimento parecido com o que eu vi nos filmes do Nordeste, né? Teve um movimento aí 2000 a 2010, continua até. Bastante filme no Nordeste, e agora eu vejo bastante filmes no Norte, assim, eu já vi alguns e são muito interessantes. E, e uma outra coisa, só falando dessa questão de quando a gente se depara, né, com um aspecto cultural que a gente não entende, ou que a gente cria-se até uma espécie de mistério. Tem isso num outro filme brasileiro que eu vi faz algum tempo, até uns 2, 3 anos atrás, acho que na Mostra de São Paulo também, que chama Açúcar, que é um filme que é com a Maeve Jenkins. É um filme que se passa numa casa lá, que tem uma moça que é de São Paulo, que ela volta para resolver uma questão lá da casa, porque virou a casa da família e tem uma pessoa um familiar junto com ela. E acho que, se eu não me engano, eu posso estar falando muita besteira, mas tem uma espécie de centro social, que era um centro social não sei se era quilombola, eu não sei, é alguma origem, algum grupo social que foi muito afetado com a escravidão e com tudo isso, e o filme faz uma provocação bem forte nesse sentido, da gente refletir, porque a menina, né, a menina principal, ela é meio, digamos assim, ela é branca, eu não sei se é branca com pai ou mãe negra e alguma coisa assim, e ela fica nesse conflito, porque ela é toda do sul e tudo mais, e não sei o que, toda meio emperequetada, tem uma postura diferente, e aquelas coisas que ela não entende muito, que fazem parte ali de uma cultura, que tem as suas raízes africanas e que passou por um processo de repartição social, ou seja, o centro social ali virou um museu, justamente porque eles sofreram muito ali naquele tempo. Ela vai se conflitando e tem uma questão de desejo. É um filme interessante esse chamado Açúcar, justamente porque é no engenho ali que existiu, de cana-de-açúcar, em que os negros foram muito escravizados naquele lugar, e que agora, na verdade, eles vão começando a tomar proporção e tomando conta das cooperativas e dos lugares ali da plantação, ou seja, eles meio que se torna um momento em que eles estão tomando conta da terra, sabe, agora. E ela vai se conflitando com essa questão racial e com ela mesma. É um filme bem interessante que segue um pouco essa linha de quando não é num aspecto cultural ocidental que a gente conhece, e que é de outra matriz, seja indígena, seja africana, seja asiática, cria-se um mistério, um conflito muito grande, que a gente, o que é isso? E é uma pergunta que é muito ocidental, né, o que é isso, né? E aparentemente para eles não é essa pergunta que tem que ser feita, né? É uma questão mais espiritual, é uma outra perspectiva. E aí eu achei interessante comentar esse filme, Açúcar. E aí falar que esse filme A Febre me lembrou um pouco os filmes do Apichatpong. É um tailandês lá que faz os filmes com essa pegada de uma questão porque ele sempre grava ali os filmes dele numa região muito mais afastada ali da Tailândia, e que parece muito o norte do Brasil, e que tem um envolvimento dos espíritos, dos fantasmas da floresta, tal, uma coisa bem folclórica, assim, que é bem interessante, que ao mesmo tempo se assemelha muito às nossas perspectivas. É bem interessante como o mundo, de várias formas, acaba se unindo com outras coisas que parecem ser universais, sabe? Cara, da hora essas duas indicações aí sua. Cara, já deu quanto tempo aqui? 1h20, caramba. Já falamos bastante. Pois já. Falamos bastante. Esse foi um episódio legal, assim, a gente acho que foi bem
bem fluido, assim. Acho que já é bom encerrar, né? Então, Fechou, mestre. encerrar o episódio aqui. Vamos. Assim, galera que tá ouvindo, se inscrevam aí no canal, cara, deixa uma curtida aí, compartilha aí, né, pros amigos e tal. A gente quer criar conteúdos diferentes, vai lá no Instagram. Esse episódio vai estar no Spotify, você vai conseguir escutar por lá. Queria dar um último aviso que não tem a ver com o último filme, mas tem a ver com o filme, né? É que assim, no Cinema Itaú, não, Cinema Itaú não, ó, propaganda errada, no Cine Belas Artes, né, tá rolando um festival, festival, pode dizer assim? Uma amostra, Isso, né? uma mostra. Tá rolando uma mostra de cinema japonês. Cara, ele vai passar filmes bem legais, assim. Eu vou tentar assistir alguns. Eu recomendo, assim, pra vocês, né? Vai ter O Trono Manchado de Sangue, O Getsu. Enfim, vários filmes. Eu recomendo, você que é de São Paulo e tem a oportunidade de ir lá, vá lá. Eu tava planejando ir lá hoje pra ver o Trono Manchado de Sangue, mas não sei, fico com preguiça. Mas enfim, é só uma dica meio sobre cinema, assim, interessante. E é isso aí. Tem alguma coisa pra falar mais, João? Não, eu agradecer aí vocês que estão ouvindo. Se vocês quiserem comentar aí os nossos sobre o que a gente falou, enfim, dar outras indicações, dar outras perspectivas aí, principalmente no YouTube, é sempre bem-vindo. E, enfim, agradecer. Semana que vem provavelmente vai ter vídeo ensaio no canal. E depois a gente vai tentar lançar os pockets e vem bastante coisa por aí. E é isso aí, então. Então, o filme que eu assisti foi Por um Punhado de Dólares, de 1965. E você, João? E o filme que eu assisti foi A Febre, de 2020 ou 2019, acho que é 2019, da cara. Maia Darin. Eu pesquisei aqui, acho que é 2019. Beleza. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio e valeu. Tchau. Obrigado, valeu!